Um homem sozinho, um carro antigo e um cartão de identificação que ninguém deveria mais ver. Às vezes, os maiores segredos não se escondem atrás de cofres ou senhas, mas debaixo de um boné desbotado e de um silêncio que já dura meio século. Essa história não começa com um tiro. Começa com uma freada lenta, no meio de uma estrada esquecida, nos arredores de Albany, na Geórgia. Mas o que um senhor de 72 anos poderia estar carregando que assustasse até um policial? Treinado? E o que havia naquele cartão preto e dourado, que fez um agente da lei perder a fala por alguns segundos? O que ele entregou não era só um documento. Era uma lembrança viva de algo que nunca deveria ter voltado à tona. Era quarta-feira quando Harlan Givens, vestindo sua velha camiseta azul e uma capa vermelha já manchada pelo tempo, estacionou. Seu Cutlass Supreme 1984, um carro que ele mantinha como um relicário do passado. Seu interior de vinil ainda reluzia como novo, e o brilho do cromado refletia o que sobrava da luz da primavera. Era o carro favorito de sua falecida esposa, e ele o levava ao cemitério toda semana, no mesmo caminho, pelas mesmas plantações de abacaxi. Naquele dia, porém, algo diferente aconteceu. Enquanto o jazz suave tocava na rádio AM, Harlan viu as luzes azuis surgirem pelo retrovisor. Não acelerou, não desviou. Simplesmente parou ali, bem no meio da estrada de duas faixas, como se já soubesse o que estava por vir. Os carros atrás começaram a buzinar. Uma mulher no SUV vermelho parecia desesperada, mas ele apenas chorou e abriu o porta-luvas. Pegou sua carteira, sua documentação e um terceiro item. Um cartão lamidado, escuro, espelhado, com um símbolo que quase ninguém reconheceria mais. O oficial que se aproximou, Rourke, era jovem, impecável no uniforme, espelhado nos óculos. Quando viu o cartão, parou. Por alguns segundos não disse nada, só olhou. Depois virou as costas e voltou para o carro patrulha. Harlan não disse uma palavra, e lá ficou ele, parado na estrada, como se soubesse que o passado tinha acabado de alcançá-lo. O ônibus escolar tinha parado logo atrás do SUV vermelho. Alguns alunos continuavam a espiar pelas janelas, mas a maioria já estava sentada, confusa. O motorista, impaciente, bateu o punho no volante, sem saber se deveria buzinar ou esperar. A estrada estava completamente travada, e mesmo assim ninguém parecia disposto a sair do lugar. Uma picape escura saiu da pista e tentou cortar caminho pelo acostamento. Harlan Givens, com as duas mãos firmes no volante, ajeitou a capa vermelha sobre os ombros e respirou fundo. Ele já conhecia aquela sensação. Não aquela estrada, nem aquela cidade. Mas aquele tipo de silêncio carregado, o jeito como os olhos dos outros pareciam cavar sua pele, a espera antes de alguma acusação que ele nunca soube explicar, não o assustava mais, não da mesma forma, mas ainda incomodava, como um peso entre os ombros. Lá na frente, ele podia ver o oficial Rourke dentro da viatura, estático. O rosto fixo na tela, sem escrever nada, sem digitar, apenas encarando. Passaram 30 segundos. Depois, 1 minuto inteiro. O policial desviou o olhar do monitor, esfregou o rosto e pegou o rádio. A voz de Rourke soou alta o suficiente para que Harlan ouvisse, mesmo de dentro do carro. Preciso do capitão aqui, agora. Estou na rua 112, do lado da estação de gás, perto do silo, um pequeno silêncio na frequência. O que está acontecendo, oficial Rourke? Respondeu uma voz feminina, firme. Rourke baixou o tom, mas Harlan ainda conseguiu ouvir. Acho que temos algo grande. Os olhos de Harlan se levantaram para o céu, como se ignorassem tudo à volta. Atrás dele, um garoto adolescente começou a gravar com o celular. Mas antes que alguém fizesse mais perguntas, Rourke saiu um carro novamente. Desta vez, o passo era mais lento, o porte não era o mesmo. Ele vinha sem postura de autoridade, sem atenção nos ombros.
Era um andar hesitante, quase como de quem precisava pedir desculpas por algo que nem entende direito. Harlan reconheceu aquilo. Já tinha visto em chefes de base, em oficiais depois de ordens mal dadas, em homens que voltavam atrás sem dizer com todas as letras que erraram. Rourke parou ao lado da janela e falou, mais contido. Sr. Givens. Voz falhou. Ele pigarreou. O senhor se importaria de sair do carro? Harlan virou a cabeça devagar. Estou sendo preso? Não, senhor. Nada disso. Eu só... O oficial lançou um olhar para a fila de carros e para o próprio veículo. Preciso confirmar uma coisa. Só isso. Harlan não se mexeu. Você disse que eu estava desviando da faixa. Eu te dei minha licença, registro e o ID militar. Fui educado. Cooperei. Olhou direto nos olhos do policial. Então me diga de novo. Estou sendo preso? Rourke hesitou. O rosto mostrava tensão, mas não havia agressividade. Era como se o próprio policial estivesse tentando entender o que estava acontecendo. Não neste momento, senhor. Não está sendo preso. Então eu fico aqui. Harlan não tirou as mãos do volante. Você chamou seu capitão? Chamei, sim, senhor. Por quê? Essa palavra solta no ar foi como um estalo. Rourke demorou para responder. Aquele cartão, a identificação que o senhor me entregou, eu a processei. E não sei que tipo de clearance o senhor tem ou o que fez no passado, mas eu não sou a pessoa certa para lidar com isso. Harlan manteve o olhar firme. Ela voltou com um alerta. Alto nível, vermelho. O sistema me bloqueou na hora. Respirou fundo. E depois apareceu um número de telefone, sem logo, sem agência. Só um número. Eu não liguei. Harlan respondeu apenas com um olhar. As buzinas aumentaram. Gritos de impaciência ecoaram atrás. Por que está demorando tanto? Deixa o homem em paz, gritou alguém mais longe. Uma jovem caminhou pela lateral, gravando com o celular. Falava baixo, mas o microfone captava tudo. Pararam. Um senhor aqui no meio da 112. Dizem que ele não fez nada. O policial está claramente desconcertado. Rourke olhou ao redor, sentindo os olhos pesarem sobre ele. Nenhuma instrução do rádio, nenhuma resposta pronta. Apenas ele, Harlan e uma multidão silenciosa esperando algo acontecer. A voz metálica voltou pela rádio pendurada no ombro do oficial. Capitão Blevins, a caminho. 3 minutos. Harlan levantou o olhar mais uma vez. As nuvens no céu haviam mudado de direção. Você não precisa ter medo de mim, filho, disse calmo. Só precisa saber como tratar uma pessoa. Rourke mordeu a parte interna da boca. Suas mãos flutuaram próximas ao cinto, mas ele não tocou em nada. Deu 2 passos para trás. As portas de outros carros começaram a se abrir. Pessoas saíam, ninguém gritou, ninguém correu. Apenas olhavam, com os olhos fixos no que ainda não compreendiam, mas sentiam que era importante. O motorista do ônibus abriu a porta. Uma senhora desceu devagar e ficou ali, no meio da estrada. Braços cruzados, olhos fixos em tudo. Harlan Givens permaneceu imóvel no banco do motorista. O oficial Rourke deu meia volta e caminhou até a beira da estrada, os passos mais rápidos do que antes. Seus olhos iam e vinham, como se tentassem acompanhar a velocidade dos próprios pensamentos. Nada daquilo fazia sentido. Uma abordagem comum, uma parada de rotina. Em minutos, tudo havia virado uma cena pública, com alerta vermelho no sistema e um homem que o encarava com uma calma que o deixava mais desconfortável do que qualquer ameaça. 2 minutos depois, um SUV cinza escuro surgiu cortando a estrada. As luzes discretas piscavam atrás do para-brisa. O veículo encostou ao lado da viatura de Rourke. Quando a porta se abriu, Capitão Blevins saiu. Homem robusto na casa dos 50, rosto firme, olhos semicerrados como quem já viu muita coisa e não se surpreende com quase nada. Ele avaliou a cena com um olhar breve. O oficial, o velho, o público reunido como plateia involuntária. Depois caminhou diretamente até Rourke.
O que é isso? Perguntou sem rodeios. Rourke se aproximou, explicou em voz baixa. De onde estava, Harlan podia ver pelo jeito que o capitão reagia que aquilo não estava sendo bem recebido. Os olhos de Blevins se voltaram mais de uma vez na direção dele. Logo depois, ele se aproximou da janela do motorista. Senhor Givens, chamou em tom calmo e controlado. Harlan assentiu, mantendo o olhar fixo. Sou o capitão Blevins. Entendo que o senhor foi parado há alguns minutos. Sim, capitão, fui. Blevins respirou devagar, medindo cada palavra. O senhor se importaria de sair do veículo? Sem pressa, sem agitação. Só quero conversar com o senhor de forma apropriada. Harlan encarou o oficial com firmeza. Eu vou sair, respondeu. Mas não vou aceitar ser tratado com desrespeito. Blevins fez um gesto afirmativo. Justo. Harlan abriu a porta e saiu. Alto, estável, consciente de cada passo. O vento pareceu mudar junto com ele, como se algo ali tivesse sido acionado. Aqueles que assistiam não sabiam exatamente por quê, mas algo naquele homem exigia atenção. Algo dizia que ele não era só mais um senhor de idade dirigindo um carro antigo. Ele não se mexia devagar por causa da idade. Ele andava como quem sabia o que fazia. Cada gesto era preciso. Arrumou o boné, ajeitou a camisa azul e caminhou em direção a Blevins, que estendeu a mão com respeito. Os dois seguiram juntos até a lateral da estrada, perto da cerca que delimitava um campo de algodão. A multidão murmurava. Celulares ainda gravavam. Algumas vozes tentavam entender o que estava acontecendo. O sol batia duro no asfalto. Importa-se conversarmos aqui mesmo? Perguntou Blevins, apontando para um canto mais afastado. Harlan olhou para os curiosos, depois de volta para ele. Não me importo. Nunca fui de me esconder. O oficial Rourke ficou a alguns metros. Agora, parecia deslocado. Braços cruzados, expressão incerta. Harlan e Blevins ficaram lado a lado, de frente para o campo aberto. O capitão limpou a garganta. Vou ser direto, Sr. Givens. A ID que o senhor entregou ao meu oficial ativou mais protocolos do que qualquer outro documento que já vi. Em 23 anos de serviço, nunca recebi uma ligação direta da segurança doméstica. Eles mandaram que esperássemos instruções. Nenhuma explicação. Apenas disseram que seu nome tem um peso incomum. Harlan manteve a postura ereta. Então, me diga, continuou Blevins, com o que exatamente o senhor esteve envolvido? Harlan soltou um leve sorriso. Isso é uma história longa, capitão. Tem certeza de que quer a resposta completa? Blevins assentiu, com um meio sorriso. Acho que o senhor deve isso a nós, a esta cidade, ao meu oficial. Harlan voltou os olhos para o céu, depois para a estrada. O calor do fim da manhã parecia mais intenso agora. Ele sentia o passado se aproximando devagar. Muito bem, disse. Já ouviu falar do projeto Gemini? Blevins franziu a testa. Não que eu me lembre. Era assim que deveria ser. Harlan se agachou junto à cerca, apoiando os braços nos joelhos. Não por cansaço. Era o tipo de conversa que pedia uma posição mais sólida. Rourke deu um passo, hesitante. Senhor, isso é coisa do governo? Harlan o olhou com calma. Já se perguntou por que certos nomes não aparecem nos livros de história? Rourke tentou disfarçar um sorriso incômodo. Acho que sim. Já ouviu falar de Sargento Benjamin Ruckers? Lena Foster? James Hume? Silêncio. Nem Rourke nem Blevins responderam. Exato, disse Harlan. E se não fossem eles, metade dos satélites que orbitam hoje não existiriam. A comunicação global ainda estaria presa na Guerra Fria. E muita gente que se parece comigo ainda estaria empurrada para os fundos em vez de liderar as frentes. Houve uma pausa longa. A poeira da estrada se assentava devagar. Então, o senhor está dizendo que fez parte de algo secreto?
Perguntou o oficial Rourke, se aproximando um pouco mais. Harlan Givens virou o rosto lentamente na direção dele. Não, filho. Estou dizendo que fui um dos que ajudaram a construir. Atrás deles, o motorista do ônibus cruzou os braços atento. Um homem de boné murmurou algo para a esposa. Um garoto ergueu o celular um pouco mais alto, gravando cada detalhe. Harlan continuou. Fui recrutado em 1969, direto de Tuskegee. Tudo feito no silêncio. Nenhum jornal, nenhuma manchete. Ele olhou para frente, os olhos indo além do campo. Precisavam de engenheiros. Não os que apareciam na mídia. Precisavam dos que sabiam trabalhar nas sombras. Desenvolvemos sistemas de navegação, módulos de codificação, filtros de comunicação. Nada parecido existia antes, mas não assinávamos nada. Nossos nomes não iam para lugar algum. Capitão Blevins ficou mais um passo atrás. Cruzou os braços, pensativo. E por que depois de tudo isso, seu nome ainda aparece como sinal vermelho? Por que o Departamento de Segurança ainda monitora um homem aposentado, dirigindo um Cutlass numa estrada secundária? Harlan sorriu de leve, sem humor. Porque eles perderam o controle. Quando alguns de nós começaram a morrer, ficaram nervosos e decidiram voltar a vigiar, no caso de alguém resolver falar. Rourke soltou o ar devagar, como se tivesse esquecido de respirar. O senhor acredita mesmo que eles querem silenciá-lo? Depois de tanto tempo, Harlan olhou direto para ele, firme. Filho, eu estive invisível por quase 50 anos. É assim que eles gostam. O silêncio voltou mais pesado. Uma garotinha desceu do ônibus com passos leves. A professora chamou, mas ela continuou. Parou perto de Harlan, olhando com os olhos arregalados como se visse um personagem de livro. O senhor é famoso? Perguntou. A voz era pequena, mas clara. Harlan abaixou um pouco a cabeça e sorriu. Não, querida, só fui esquecido. Blevins olhou para Rourke e deu um leve comando com a cabeça. Baixe isso agora. O oficial obedeceu, caminhando até o ônibus com o semblante sério, mas diferente de antes. Não parecia mais um homem confuso. Havia respeito nos olhos. Harlan caminhou de volta ao carro. Sentou-se devagar, ajeitou as calças. Não ligou o motor. A multidão continuava em silêncio. Nada de aplausos, nada de vozes. Apenas observavam. A verdade estava ali, nua, densa. Harlan Givens não era só um idoso num carro antigo. Ele era parte de algo que muitos fingiram que nunca existiu. Rourke voltou e, desta vez, entregou os documentos com as duas mãos. Senhor, eu não fazia. Ideia, Harlan o encarou. Não havia raiva, mas havia algo mais forte. Um peso difícil de definir. Você não perguntou. As palavras foram leves no tom, mas carregavam o peso de décadas. Rourke deu um passo para trás. Harlan permaneceu quieto, com as mãos sobre o volante. O momento pairava no ar, imóvel, como se o tempo tivesse diminuído a velocidade. Foi quando ela se aproximou, a mulher do SUV vermelho, a mesma que filmava desde o começo. Devia ter seus 30 e poucos anos, vestia-se como quem saiu correndo do mercado. Calça de moletom, camiseta, chaveiro pendurado no dedo. Senhor Evans, chamou-o hesitante. Posso lhe perguntar algo? Harlan virou o rosto para a janela aberta. Pode. Por que o senhor nunca contou isso para as pessoas? Por que não foi para a TV? Não escreveu um livro? O senhor fez parte de algo gigante, certo? Harlan inclinou um pouco a cabeça. Você já tentou contar uma história que ninguém queria ouvir? Ela não respondeu. Na época não queriam acreditar que gente como eu era capaz de construir satélites ou codificar sinais. Queriam que a gente ficasse nas fábricas, no chão, não projetando máquinas que falavam com o espaço, não desenhando, esquemas que nem os generais sabiam interpretar. Blevins e Rourke ouviam em silêncio, a multidão também. Até a garotinha do ônibus havia voltado, parada,
de braços cruzados, como se cada palavra ali fosse uma revelação. Harlan prosseguiu. Vi homens mais jovens levarem prêmios por ideias que saíram das minhas anotações. Vi patentes com o meu trabalho serem escondidas. Vi minha família passar dificuldade, enquanto outros viajavam o mundo explicando coisas que só sabiam porque sentaram na minha frente. Me disseram para me orgulhar de ter sido aceito na sala. Ele encostou no banco, olhou para o céu. Então eu calei, voltei para casa, construí engenhocas no meu quintal, consertei carro de vizinho, casei com a mulher mais incrível que já conheci e toda semana levo flores para ela. Ficou em silêncio. Ninguém se mexeu. Era possível ouvir o som leve do vento sobre as árvores, como se até ele tivesse parado para escutar. Um gato cruzou o alto da rua, sua sombra alongada deslizando sobre o asfalto. Harlan Givens voltou o olhar para o oficial Rourke. E você? Você me parou porque viu um homem negro, velho, num carro antigo, dirigindo devagar. Rourke abriu a boca, mas Harlan levantou a mão, pedindo silêncio. Não preciso do seu pedido de desculpas. Só lembre disso da próxima vez que girar aquele volante e acender as luzes. Fez uma pausa. Você nunca sabe quem está parando. Nunca sabe pelas batalhas que aquela pessoa já passou. Rourke desviou o olhar, os olhos marejados. Pela primeira vez, ele não tentou explicar. Capitão Blevins falou com a voz baixa. Sr. Givens, eu não tenho palavras suficientes. O que o senhor fez, o que sacrificou, não passou despercebido. Harlan esboçou um sorriso curto. Então não deixe passar para o próximo. Blevins assentiu, os olhos também úmidos. A mulher do SUV vermelho abaixou o celular, mas hesitou antes de guardá-lo. Seria errado se eu compartilhasse isso? Perguntou. Não quero expor o senhor. Só acho que as pessoas precisam saber. O senhor não deveria ter sido esquecido. Harlan olhou para ela por alguns segundos. Não é sobre mim. Se for compartilhar, diga que havia outros. Fez uma pausa. Eu não era o mais brilhante, só fui o que viveu o bastante para ainda estar aqui falando. Ela mordeu o lábio e assentiu. Eu vou. Harlan girou a chave. O velho Cutlass Supreme ligou com um ronco suave. O som era limpo, firme. Ele ajeitou os espelhos, olhou para Rourke uma última vez. Cuide desse distintivo, filho. Ele pesa mais do que parece. Rourke apenas acenou sem palavras. Harlan partiu devagar. As pessoas se abriram no caminho, dando espaço sem pressa. Não havia tumulto. Ninguém gritou. Só olhos acompanhando a passagem de alguém que, até minutos antes, era invisível. Alguns estavam respeitosos, outros envergonhados. E havia os que olhavam com incômodo. Mas ninguém soube dizer o que exatamente estavam sentindo. Do fundo do ônibus, alguém começou a bater palmas. Um, depois outro. Poucos mais se juntaram. Não foi barulhento, não foi coordenado, mas foi sincero. Era como dizer, agora a gente te vê. Harlan não olhou para trás. Já tinha passado tempo demais nas sombras. A estrada à frente estava livre. Pela primeira vez em muito tempo, parecia que ela realmente era dele. Harlan não disse uma palavra durante o trajeto de volta. A mesma estrada, as mesmas curvas. Mas agora tudo parecia diferente. Não por causa do caminho, mas porque naquele dia alguém escutou. Ao chegar na entrada de casa, as rodas se alinharam como sempre. Um cachorro latiu da varanda de um vizinho. Um senhor levantou a mão hesitante. Harlan apenas assentiu com um sopro leve. Aquilo bastava. Dentro da casa, o cheiro de limão com óleo ainda preenchia o ar. A parede conservava o mesmo tom quente de sempre. A rádio na cozinha tocava jazz, baixo e contínuo. Ele se sentou à mesa com um copo d'água. Olhou pela janela. Sem câmeras, sem perguntas, nenhuma explicação a ser dada. Só silêncio. Mas, lá fora, algo já se movia. O vídeo gravado pela mulher no SUV se espalhou.
Rapidamente, em poucas horas, já corria pelas redes. As legendas variavam. Eles tentaram detê-lo. Descobriram quem ele era. O homem que a história esqueceu. Pessoas começaram a procurar. O nome Projeto Gemini apareceu em fóruns, arquivos esquecidos, registros sem crédito. Antigos engenheiros postaram mensagens enigmáticas. Finalmente, alguém falou. Então, silêncio. O trecho onde Harlan dizia "Você nunca sabe quem está parando" passou de 1 milhão de visualizações antes do amanhecer. Alguns comentaram com vergonha, outros com admiração. A maioria apenas ouviu. Na cidade, o assunto não morreu rápido. O professor de história da escola local, Sr. Rowe, imprimiu o trecho da conversa e usou em aula. Uma das meninas do ônibus levou aquilo para casa. Seu pai, um empreiteiro da região, deixou um novo tapete de boas-vindas na porta de Harlan 2 dias depois, sem bilhete. Apenas o gesto. Oficial Rourke não foi punido, mas mudou. Parou de frequentar o restaurante onde sempre comia. Começou a ouvir mais nas paradas de trânsito. Passou a aparecer nas reuniões comunitárias. Ficava no fundo, não falava, só escutava. 1 mês depois, ele encontrou Harlan do lado de fora da oficina. Tirou o boné, apertou a mão dele e disse: "Ainda estou aprendendo, senhor." Harlan riu. "Vá em frente. Alguns diriam que histórias assim são inventadas, que só existem em filmes ou livros. Mas há dias em que a verdade não precisa de reforços, só de tempo. Um homem passou décadas ajudando a construir um país que nunca olhou para trás para agradecer. Foi ignorado, apagado, confundido com perigo. Assumiram quem ele era antes de perguntarem. Mas ele não gritou, não buscou vingança. Ele permaneceu firme, disse a verdade sem elevar a voz. E, nesse ato, fez mais do que se defender. Ele lembrou uma cidade, despertou um policial e talvez acendeu uma dúvida no coração de um país inteiro. Cada rosto que cruzamos carrega mais do que os olhos podem ver. Cada história que deixamos passar pode ser uma que mudaria nossa forma de enxergar o mundo. A pressa em julgar sempre cobra um preço. Às vezes, o que se perde é alguém extraordinário. Todos falam em aprender. Mas aprender exige escuta, exige parar, exige sair de si por um instante e prestar atenção em pessoas como Harlan Givens. Escutar antes de rotular, escutar antes de reagir, escutar antes de virar a chave de um carro, acender uma luz de sirene ou digitar algo sem pensar. Na próxima vez que o impulso for rápido, seja por raiva, medo ou hábito, lembre-se: às vezes, o homem mais calado no cômodo é justamente o que o desenhou. Se isso mexeu com você, compartilhe. Não pelo número de cliques, mas porque ainda há gente invisível, calada, sendo passada adiante, gente que, como Harlan, só quer ser ouvida, só quer ser vista. A história dele não é um pedido de piedade. É um lembrete silencioso de que há grandeza em quem caminha devagar, dignidade em quem espera sem exigir e coragem em quem vive sem ser celebrado. Se histórias como a de Harlan te fazem enxergar o mundo com outros olhos, se inscreva no canal. Aqui, cada reviravolta revela o que muitos preferem esconder.